R$ 5.000 por mês em dividendos de renda passiva, tá bom para você? Pois no vídeo de hoje eu vou te mostrar aí uma simulação com 3 FIIs, o HGLG11, o VISC11 e o MXRF11, onde você pode ganhar R$ 5.000 aí por mês em dividendos, sendo livre financeiramente, tendo sua independência financeira. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso. Este canal que é projetado para você, investidor que tem foco na sua independência financeira. E sem mais delongas, eu vou começar aqui pelo HGLG11, um dos maiores fundos imobiliários aí da bolsa, o segundo aí em número de cotistas. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 159,87, ou seja, ele é um FII base 100, FII de tijolo, tá? Seu dividend yield nos últimos 12 meses é de 9,19%. Lembrando que os FIIs de logística, eles não foram tão afetados aí pela crise econômica, justamente por causa do aumento das compras online, né? E isso facilitou aí a vida desses FIIs. Por quê? Porque as compras, né, quando a gente faz aí uma compra online, essas compras elas ficam em barracões, em galpões logísticos. P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que ele está 5% acima do seu preço justo, né? Ele está em 1,05, ou seja, ele está um pouquinho caro, mas ainda está dentro do limite para você investir, que é 1,1, tá? Liquidez média diária de R$ 11.200.000 por dia, né? Excelente. E uma valorização aí nos últimos 12 meses de 9,61%. Analisando aqui 5 anos de cotação do HGLG11, a gente vê que este FII ele só se valorizou aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás no HGLG11, hoje reinvestindo os dividendos, né, você teria R$ 1.680,17. Ele é um fundo de tijolo do segmento de galpões logísticos. Ele tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano, um total de 430 mil cotistas. Ele só perde aí para o MXRF11. Um valor patrimonial de 5,16 bilhões de reais, né? Mixaria. Uma vacância de 9,80%. A vacância ela está um pouquinho elevada, mas ainda dentro do limite ali para você investir, né, num fundo imobiliário multiativo, como é o caso do HGLG11, que a vacância máxima seria em torno de 15%. Tá, o que é vacância? Vacância se refere aos espaços vazios dentro de um fundo imobiliário. Quanto maior for esse espaço vazio, pior para você, porque o fundo imobiliário ele depende da renda dos aluguéis para poder viver. O seu preço justo seria R$ 152,83 e o seu último rendimento foi de R$ 1,10 por cota. E analisando aqui a rentabilidade do HGLG11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX com folga, lembrando que a taxa Selic ela está em queda e isso favorece muito os fundos imobiliários de tijolos, que com essa projeção de queda eles tendem a se valorizar. E aqui a gente vê o dividend yield atual, que é de 9,19%, e o dividend yield médio nos últimos 5 anos, que é de 8,78%. E a gente vê que esse fundo imobiliário, ele paga aqui dividendos regularmente para os seus cotistas, né, e ele tem até uma previsibilidade aqui no valor dos dividendos. E ele tem 11 galpões logísticos em São Paulo, 13 em Minas Gerais, 2 no Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e um galpão e um em Santa Catarina. Já o segundo fundo imobiliário é o VISC11, um fundo imobiliário de shopping center. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$ 120,67. Seu dividend yield está em 8,69% nos últimos 12 meses. Lembrando que os fundos imobiliários de shopping, eles sofreram aí uma valorização bastante elevada aí nos últimos anos. Esse setor que foi bastante prejudicado ali durante a crise sanitária por causa do fechamento dos shoppings, agora está aí com a corda toda e está aí se valorizando aí na Bolsa de Valores. Seu P sobre VP está em 1,05, ou seja, ele está 5% acima do seu preço justo, mas ainda está no limite ali para você investir.
liquidez média diária de 5 milhões e 100 mil reais por dia, excelente, e ele teve uma valorização aqui nos últimos 12 meses de 31,45%. E analisando aqui a rentabilidade do VISC11 nos últimos 5 anos, a gente vê que ele sofreu aqui uma queda brusca aqui em 2020, mas ele se valorizou aqui ao longo do tempo e essa valorização aí foi bastante expressiva a partir de março de 2023. Se você tivesse investido R$1.000 no VISC11 reinvestindo os dividendos há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 1.608,89 neste FII. Ele que é um fundo de tijolo do segmento aí de shopping center, ele tem uma taxa de administração de 1,35% sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem uma vacância tranquila de 6,70%, um total de 271 mil cotistas. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 115,07. Seu valor patrimonial é de 2,44 bilhões de reais, né? Isso aí eu dou no sinal todo dia. E o seu último rendimento foi de R$1 por cota. E analisando aqui a rentabilidade do VISC11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele também vem superando aqui a rentabilidade do IFIX com folga. Aqui a gente pode ver o dividend yield atual, que é de 8,69%, e o dividend yield médio nos últimos 5 anos, que é de 7,52%. E aqui a gente consegue ver o pagamento de dividendos desse FII. A gente consegue ver que ele teve dividendos mais magrinhos aqui, enquanto os shoppings eles estavam fechados, enquanto houve toda aquela crise financeira, né? Aumento de inflação, aumento de taxa Selic, né? O dinheiro ele para aí de circular nas mãos daí das pessoas, né? E fica mais difícil aí também para elas consumirem. Agora com a taxa Selic em queda, com a inflação também em queda, né? E com a abertura aí dos shoppings, né? Os dividendos desse FII estão sendo bem mais gordinhos. E ele é um fundo imobiliário bastante diversificado aí em questão de ativos, né? Em questão de shoppings. Ele tem 4 no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele tem no Ceará e em Santa Catarina 2 shoppings em cada estado. E em Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais, Bahia e Paraná, 1 shopping em cada estado. E são todos esses shoppings aqui que você pode conferir aqui na tela. E você já é inscrito aqui no canal Dinheiro no Bolso? Ainda não? Então tá perdendo tempo. Aqui eu quero te ajudar a conquistar tua independência financeira junto comigo. Então bora lá, se inscreve, ative as notificações e deixe o seu like. Já o terceiro fundo imobiliário é o MXRF11 Maxi Renda, o fundo imobiliário com o maior número de cotistas aí da B3. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a cotação dele está em R$10,45, ou seja, ele é um FII base 10, muito acessível aí para os investidores que estão começando aí na Bolsa de Valores ou que tem poucos recursos aí para investir. MXRF11 Dividend Yield 13,11% nos últimos 12 meses, ele está com P sobre VP de 1,06, ou seja, ele está 6% acima do seu preço justo, o que é um ponto de atenção. Liquidez média diária de 8 milhões e 400 mil reais por dia, né? Você não vai ter problemas aí com a liquidez. E uma valorização aí nos últimos 12 meses de 21,14%. Lembrando que fundos imobiliários de papel, com a queda da Selic, eles tendem a entregar dividendos menores aí para você. Por quê? Porque eles são muito atrelados à taxa Selic. Se a taxa Selic se eleva, a rentabilidade desses FIIs, ela se eleva junto e os dividendos são mais gordinhos. Se a taxa Selic cai, o que está acontecendo, a rentabilidade ela tende a diminuir porque ela acompanha a taxa Selic, né? E os dividendos eles tendem a ser mais magrinhos. Porém, a taxa Selic, né, ela vai entregar aí uma rentabilidade, a projeção é que ela entregue em 2024 9,25% de rentabilidade, ou seja, é uma taxa Selic que ainda vai estar bastante elevada e isso ajuda os fundos imobiliários de papel. Além disso, você tem que ter uma carteira diversificada aí para você diluir o risco.
Nos últimos 5 anos, a gente vê que a cotação do MXRF11 só se valorizou aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 no MXRF11 há 5 anos atrás, hoje você teria R$ 1.761,34 investindo os dividendos. Ele é um fundo de papel do segmento híbrido, porque ele investe tanto em CRIs como permutas financeiras e ele também tem um pouco em caixa. Ele tem uma taxa de administração aí de 0,90% ao ano. Ele tem um total de 988 mil cotistas, quase chegando a 1 milhão de cotistas. Cotista pra caramba. Seu valor patrimonial é de 2,55 bilhões de reais. Seu preço justo seria de R$ 9,83. E o seu último rendimento foi de 11 centavos por cota. E aqui, analisando a rentabilidade do MXRF11 em relação ao IFIX, deixa eu tirar aqui o CDI, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX com folga. Dividend Yield atual é de 13,11%, porém o seu Dividend Yield médio nos últimos 5 anos é de 12,46%. E aqui a gente vê que ele também entrega dividendos constantes aqui para os seus cotistas. Então vamos lá, como que eu faço aí para conseguir ganhar R$5.000 aí por mês desses 3 fundos imobiliários? Lembrando que isso é só um exemplo, tá? É só uma simulação, não é recomendação aí de compra ou venda de ativos. E segundo ponto, que a gente está falando aqui de renda variável. Esses valores aqui que eu vou apresentar para vocês, eles podem sofrer alterações aqui ao longo do tempo, porque FIIs, eles fazem parte da renda variável, ou seja, sofrem risco de mercado e são muito sensíveis às oscilações. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma média aí da rentabilidade dos últimos 5 anos. Então vou pegar aqui a média do HGLG, que é de 8,78%, mais a média aqui do BISC11, que é de 7,52%, mais a média aqui do MXRF11, que é de 12,46%. Isso vai dar aí um total de 28,76% e dividindo por 3, que é o número de FIIs, vai dar um Dividend Yield médio de 9,58% nos últimos 5 anos desses 3 fundos imobiliários, certo? Agora o segundo passo é a gente pegar R$60.000. Por que R$60.000? Porque é a renda anual, Você não quer ganhar R$5.000 apenas num único mês, então é uma renda anual. Então 5.000 vezes 12 meses dá R$60.000, dividido por 9,58%, que é a rentabilidade que a gente achou aí, rentabilidade média nos últimos 5 anos dos 3 FIIs. Isso vai dar um valor total de R$ 626.304 investidos nestes FIIs para você ganhar aí R$5.000 por mês em dividendos. Lembrando que esses dividendos, eles são livres de imposto de renda. Ah, mas R$626.000 é muito dinheiro, como é que eu vou investir tudo isso? Lembrando que a gente está falando de fundos imobiliários e fundos imobiliários são investimentos para longo prazo. Você não pode investir R$1.000 esse mês achando que no ano que vem esse valor vai se valorizar aí chegando a R$626.000. Bolsa de valores é investimento para longo prazo, Se você não faz especulação, você tem que focar no longo prazo e ter disciplina e paciência ao longo do tempo, investindo com calma e tendo ali sempre o seu foco na sua mente, sem perder aí a paciência, sem ficar desesperado com as oscilações que ocorrem aí no mercado financeiro. Segundo ponto, sempre mantenha uma diversificação saudável aí para você diluir o risco. Terceiro ponto, sempre vá atualizando aí o valor dos aportes de acordo com a inflação acumulada nos últimos 12 meses, para você não ter esse investimento aí corroído pela inflação. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso se você ainda não é inscrito, ative as notificações senão o YouTube não te avisa, e eu vou deixar aqui no final esse vídeo entre o VGIR11 e o CPTS11. Qual dos 2 FIIs de papel é o melhor? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.